Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast Trilhas para a Igualdade. Eu me chamo Maria Luísa, vou fazer minha audio-identificação. Eu sou uma mulher de cabelos longos, de estatura mediana, tenho olhos claros, sou branca e estou trajada de blusa preta com mangas curtas. E nessa manhã estamos com a participação de duas convidadas especiais para que a gente juntas possam tratar um assunto bem casual, de extrema importância, de que a gente possa discutir, onde o tema é escala 6x1, gênero, diversidade e educação. A convidada especial que nós temos aqui é doutora Cirlei Fonseca. Ela é pesquisadora em gênero e trabalho. Estamos também com a participação da nossa professora Rose Cândido, que ela é especialista em educação e gênero. Juntas vamos tentar trazer uma conversa onde a gente vai discutir um pouquinho acerca desse tema tão importante, né? Que a gente sabe que muitas das vezes está dentro da nossa área de trabalho, está também nas escolas, em várias áreas da nossa vida. Inicialmente, eu quero começar, quero que vocês se apresentem, façam sua audiodescrição e logo após eu já faço um questionamento para a doutora Cirlei Fonseca. Bom dia, ouvintes. Eu sou Cirlei, sou uma mulher de estatura baixa, sou parda, tenho cabelos levemente cacheados na altura do ombro, castanhos, olhos também castanhos. Estou trajando uma blusa num rosa goiaba. Estou muito feliz, agradeço o convite de estar aqui com vocês. Bom dia, primeiramente agradeço o convite. Eu sou uma mulher branca, de estatura mediana, tenho olhos claros, cabelos claros que estão amarrados em formato de rabo de cavalo. Estou trajando vestido jeans de gola e botões e sem mangas. Perfeito. Para nós começar toda a nossa discussão, eu quero começar com Cirlei. Cirlei, eu gostaria que você falasse um pouquinho para o público, né, e para nós aqui já iniciar essa pauta, que você explique um pouquinho o que seria essa escala 6x1 e também que você me explicasse quais são os impactos que essa carga horária traz na vida dos trabalhadores. Ok. Então, a escala 6x1 significa que o trabalhador ele terá uma jornada de trabalho de 6 dias contínuos e um dia de folga, que normalmente é o domingo. E a gente vê isso normalmente em trabalhos de baixa complexidade, mais ligado a comércio e serviço. Essa jornada de trabalho, que pode chegar até 44 horas semanais, ela é definida pela Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, e é a que é mais empregada ultimamente, né? E isso impacta diretamente porque a jornada de 44 horas, com apenas um dia semanal de folga, diminui excessivamente o tempo disponível que esse trabalhador tem para se dedicar ao lazer, aos estudos, ao convívio familiar. Então, na Comissão de Justiça do Senado, começa a tramitar um projeto de lei, né, ou a PEC, para que seja feito um estudo de redução dessa carga horária, né, e que a gente comece a trabalhar com uma jornada de 5x2, que seria, então, 5 dias de trabalho semanais e 2 de folga. Então, começamos, né, essa discussão. Eles começaram, obviamente, e a sociedade participa, né, e tem muita adesão. A gente vê que nos últimos tempos, né, a população começou a pensar sobre isso também e ver quais esses impactos, né, em sua vida cotidiana. Perfeito. Agora sim, você poderia explicar melhor onde a gente vê a relação dessa escala 6x1 dentro do gênero e da diversidade no ambiente de trabalho? Aonde é que existe toda essa relação? Então, primeiro a gente tem que analisar que é uma jornada de trabalho desgastante
física e emocionalmente, não é? Sim. Porém, se fizermos um recorte, né, relacionado ao gênero, nós vamos ver que a mulher normalmente vai ter uma sobrecarga de trabalho, porque além desse trabalho formal, ela ainda tem que se virar para dar conta dos trabalhos domésticos, de casa, de filhos. Então, e mais ainda, assim, se analisarmos do ponto de vista da população LGBTQIA+, então a questão fica ainda mais complexa, né? Porque Sim. essa população já enfrenta um preconceito dentro, né, da sociedade, e essa escala de trabalho exaustiva, ela acaba tomando uma dimensão que prejudica até as relações pessoais. Sem contar o emocional, né? Desse ser que precisa se familiarizar, né? Perfeito. E quando a gente olha assim, a gente está olhando para o ambiente de trabalho, não é? Que existe toda essa desigualdade, essa sobrecarga, principalmente para a área feminina. Mas quando a gente olha assim para o ambiente escolar, e aí? Né? Aí eu faço uma pergunta para a Rose. Rose, a escola ou instituição educacional, seja qual instituição que for, ela tem uma maneira de fazer com que esses impactos não aconteçam no ambiente escolar? Olha, a gente tem que pensar em educação como uma ferramenta de construção social, de formação social ou transformação social. Por que transformação? Porque infelizmente a gente vive numa sociedade muito machista, né? Então, assim, no seio familiar, muitas vezes essa criança ou esse adolescente, ela vem se desenvolvendo nesse ambiente machista, mas às vezes é na escola que a chave vira. Então, assim, é nesse ambiente escolar que deve ser trabalhado também essa questão do trabalho, né? A escola deveria montar parcerias, por exemplo, com o Ministério do Trabalho, para que trabalhasse também essa preparação do indivíduo, não só para o mercado, mas para o mundo, para viver em sociedade. E essa transformação e essa parceria poderia ser trabalhada principalmente os direitos, né, constitucionais, os direitos trabalhistas, porque a gente tem que entender que o ambiente de trabalho ele não pode ser só um ambiente desgastante, um ambiente que você vai só para tirar seu sustento, mas também é um ambiente que você vai pôr em prática muitas vezes uma carreira que você sonhou. Com certeza. E a gente vê muito no chão da escola, digamos assim, uma preparação para o mercado. Você tem que estudar porque você tem que trabalhar. Então, assim, você que vai para uma obrigação de estar na escola e depois uma obrigação de estar no mercado. E esse adolescente, esse jovem, ele vai para o mercado despreparado, sem saber o que vai enfrentar, quais os seus direitos, quais são os seus deveres trabalhistas e principalmente trabalhar também essa questão de gênero, porque nessa formação social que eu citei antes, tem que ser trabalhada essa formação de gênero, tem que ser trabalhado essa desmistificar essa ideia de que o homem pode isso, a mulher não pode aquilo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que trabalhar como seres em formação e como seres sociais independentes, né, do gênero que ela se identifique. Sim, perfeito. Maravilhoso, entendido. Agora sim, a escola tem alguma maneira de que a instituição escolar possa preparar os jovens que iniciam, né? A gente sabe que os jovens eles estão ali, estão sendo preparados no ambiente escolar. Mas aí eu quero saber, a escola, ela pode preparar melhor esse jovem para que ele não olhe com um olhar negativo para tal situação, que claro que é evidente, a gente sabe, é impossível esconder, né? Mas a escola, ela tem uma maneira de ajudar esse jovem a enxergar de uma forma não negativa. Um ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho, sim. Sim, com certeza. A gente tem que trabalhar, assim, como eu falei, né? Essa questão dos direitos trabalhistas. Quais são os meus direitos? Quais são os meus deveres? O que é que eu posso conseguir com a educação, principalmente porque a gente tem que enfatizar também que nessa perspectiva do trabalho, muitos jovens acabam
se evadindo, acabam saindo da escola por uma obrigação de trabalhar. Esses jovens geralmente são mulheres que engravidam cedo, são pessoas que se declaram trans, que se declaram gays e não são aceitos pela família. Então, assim, ele acaba saindo da escola, acaba indo para trabalhos informais, uns trabalhos geralmente sem esses direitos, e quando vai para o mercado formal, ele vai ser colocado nessa escala 6x1. E essa escala 6x1 prejudica a volta dele na escola, ou, digamos, a continuação desse estudo. O desempenho escolar, né? Escolar também atrapalha. Quando ele tenta conciliar a educação, trabalho e educação, ele não consegue, porque essa escala 6x1 é completamente exaustiva. São pessoas que trabalham 8 horas por dia e tem que enfrentar a escola à noite. Então chegam cansados, chegam desmotivados, então acabam tendo que escolher entre trabalhar ou estudar. E numa questão de necessidades, eles vão optar por trabalhar. Então, assim, é um vício, um ciclo que ele opta por trabalhar, mas ele tem que ter muita força de vontade para voltar a estudar. E ele não vai conseguir, digamos, conciliar. Não seria conciliar, mas ele não vai conseguir progredir nesse trabalho porque ele não tem formação acadêmica, ele não tem formação escolar. E isso impacta diretamente no mercado de trabalho, quando a gente vê, por exemplo, a questão da uberização, que é justamente esse trabalho informal. Quando eu preciso me manter, quando eu preciso ter dinheiro, né, para as minhas necessidades, e eu não consigo esse trabalho formal, então eu vou partir para os trabalhos informais, de baixa remuneração. E aí, então, você já está cansado, já está exausto dessa escala de trabalho, você já abandonou seus estudos, você não vai ter uma perspectiva para isso, e isso afeta diretamente a autoestima desses trabalhadores, dessas pessoas na sociedade. Então, quando se fala, por exemplo, a questão da meritocracia, porque eu tenho um bom emprego, porque eu tenho um bom salário, é como se de repente essa população que não teve acesso, né, à educação, por exemplo, ou não pôde acompanhar, não pôde progredir, é como se ela não se esforçasse. Imagina o impacto disso, em décadas e décadas. Sua família. Então, qual é a perspectiva que um filho, uma filha tem desse pai e dessa mãe que não continuou seus estudos? Isso gera um ciclo, né? Isso se perpetua. Então a gente precisa pensar de uma forma global. Não apenas a questão de horas trabalhadas, mas a questão pessoal, uma questão de impacto assim, para a sociedade de um modo geral. Essa pessoa, né, diversa, complexa. É nesse sentido. Só complementando aqui essa questão do impacto, quando uma pessoa, por exemplo, que trabalha em Uber, né, mais uma vez reforçando essa questão da gente reforçar esses direitos trabalhistas, né, a ser colocado para as pessoas, principalmente, que vão inserir no mercado de trabalho cedo, e nessa época que a gente vive, dessa modernização de aplicativos, uma pessoa que vai, por exemplo, por trabalhar em Uber, ele não tem esses direitos que a CLT oferece, e ele vai ter uma escala maior que essa 6x1. Por quê? Porque ele sente na obrigação de estar ali trabalhando, ele vai ter que tirar o seu sustento, não só o seu sustento, mas também de sua família. Isso diminui o convívio familiar e isso afeta também o aluno que vem para a sala de aula. É um aluno de pai ausente ou de mãe ausente. Isso a gente está falando do pai. Quando se fala da mãe, o impacto é maior. Por quê? Porque as mulheres, além da sobrecarga de trabalho, ela tem de trabalho formal, sim, ela também tem a sobrecarga de trabalho informal, que é o trabalho doméstico, trabalho de cuidado, o trabalho do cuidado do lar. Então, assim, eu trouxe aqui um dado do IBGE que diz que mulheres no Brasil trabalham em média 21 horas semanais fazendo os seus afazeres domésticos. Então, se a gente somar 21 horas mais 44 horas semanais, vai dar 65 horas de trabalhos por semana. O que sobra, e a gente vê assim, sem comparar que o dia tem 24 horas e que no mínimo você precisa, para ter um dia agradável, 8 horas de sono.
Então, assim, cadê o tempo para você, o tempo para o seu filho? muito desgastante. Sem contar que normalmente essas pessoas moram distante dos centros urbanos. Só o tempo gasto com deslocamento até o local de trabalho, você, no fim das contas, não fecha. Não fecha a conta. Imagina o impacto que traz para um lar, uma família que precisa da sua mãe presente, que precisa até de um pai presente, como Rose citou, né? Quando um pai precisa trabalhar de Uber. Gente, E isso se agrava ainda mais se considerarmos que mais da metade dos lares brasileiros são compostos por mulher e filhos. E ela sozinha tem que dar conta do trabalho, de suprir as necessidades dessa família, né? Como se diz no popular, ela é arrimo de família. Então, ou ela trabalha, ou ela trabalha. Ela não tem direito ao lazer, ela não tem direito a querer não tem uma escolha. um estudo, não tem escolha. Infelizmente, não tem escolha. É Então, triste a realidade. a escala 6x1 não é só sobre jornada de trabalho, é sobre a vida das pessoas. E aí eu já aproveito esse gancho e eu gostaria de fazer uma pergunta às duas, né? E Sirley pode iniciar, ou Rose, vocês podem ficar à vontade, mas a pergunta seria, na visão de vocês, quais caminhos podem reduzir os efeitos negativos dessa escala 6x1 e promover uma igualdade de gênero e diversidade em relação ao trabalho? Já aproveitando esse gancho. Então, é urgente pensarmos sobre política pública voltada para essa população que já não tem seus direitos garantidos, que já é explorada pelo patrão, né? Se a gente for pensar, normalmente você diz assim, o patrão me deu um emprego, mas se pensarmos direitinho, é esse trabalhador que garante o salário do patrão. Essa perspectiva que nós temos que ter para que haja políticas públicas, aliado, obviamente, a mais oportunidades para a educação, né? Porque uma população com educação global, não só para o profissionalizante, então essa população ela tem mais consciência de classe, ela pode lutar pelos seus direitos. E paralelo a isso, contar, por exemplo, com cotas de gênero, né? Diversidade, porque essa população feita de mulheres, de trans, né? A população LGBTQIA+, já é tão privada, já é tão excluída, que é preciso que tenha um olhar especial para essa população. E que a gente consiga fazer cotas de trabalho. Um movimento que insira essas pessoas nesse mercado de trabalho, mas de uma forma digna, né? Não só para ter uma ocupação, para ter um emprego, para ter dignidade porque está empregado, porque está desenvolvendo uma atividade remunerada. Mas que essa pessoa, ela se sinta participante com igualdade de direitos na sociedade. A educação é a base para tudo, né? Então, assim, a gente precisa investir em profissionais da educação que consiga acolher essas pessoas, né? As pessoas, não só pessoas trans, gays, lésbicas na escola, mas também como meninas que passam por certas dificuldades, porque a gente tem muita presença de meninas na escola, que são essas meninas cuidadoras. Então, ela já vem cansada porque está cuidando de uma avó, porque está cuidando do irmão mais novo, porque está cuidando da casa. E essas meninas ficam, embora elas não estejam no mercado, mas elas ficam sobrecarregadas. Porque elas têm, enquanto a mãe está no mercado de trabalho, sobra para ela cuidar da casa, sobra para ela cuidar dos irmãos. Então, assim, a gente tem casos de meninas que antes de vir para a escola tem que sair deixando os irmãos em escolas, às vezes em escolas diferentes. E a sociedade como um todo tem que se educar para isso. Porque, como o Sirley falou, tem que dar oportunidades de emprego para essas pessoas. Mas essas pessoas às vezes trabalham, mas elas trabalham lá no fundo, elas trabalham escondido, porque a própria sociedade não aceita que elas estejam à frente, né? Existe um caso de um ex-aluno meu, ele trans, e trabalhando, ele sofreu preconceito porque estava à frente, né? Na recepção
de uma empresa. Então, assim, a sociedade também não está preparada para lidar com essas pessoas, embora a empresa Sim. tenha, né, a empresa tenha o cuidado de empregá-la, a empresa queira incluir essa pessoa no seu quadro, mas ela vai sofrer com a negação de sua clientela. E ele sofreu muito preconceito com isso. Então, assim, acaba colocando lá para trás, ou para servir um cafezinho, ou para limpar um armário, para cuidar de um estoque. Já é a precarização. Porque eles não podem estar na frente, né? Não podem estar à frente. Então, assim, precisamos sim que as escolas e a sociedade mudem e se conscientizem que essas pessoas também são dignas de um bom emprego, de uma boa educação. E isso tudo parte de uma educação de base, né? Uma educação em que uma escola tenha professores preparados para receber a pessoa, né? Que esse adolescente ou criança que chega na escola e tratá-la como pessoa. E não como escolha de gênero, porque eu acho que escolha, ninguém escolhe gênero, né, gente? É um termo até, digamos, inapropriado. Mas assim, a orientação sexual. A orientação, né? Sexual, independente, né? Que eu acho também orientação ainda muito também. Mas pelo menos não é uma escolha. Não é uma escolha. Porque orientação, assim, parece que alguém lhe orientou. Aí eu não... Mas assim, independente do que você, de suas características físicas, independente do que você está ali representando, você é um ser, você é uma pessoa. Principalmente quando se trata do ambiente escolar, você é um ser em desenvolvimento como qualquer um. E ao contrário, essas pessoas, elas precisam de um olhar mais atento. Porque essas pessoas, elas são sem desenvolvimento, mas que ela carrega toda uma sobrecarga de preconceitos, de apontamento social, às vezes negação também da própria família, porque quando ele se assume em casa, às vezes a família não aceita, então ele vira ali um empecilho familiar, uma vergonha familiar, e além disso, ainda vira, digamos, um empecilho que a família tem que sustentar. Por isso que muitos saem da escola, porque eles têm que procurar o autossustento. Ou tem que mostrar dentro de casa que ele é capaz também de ajudar com a renda familiar. Então, assim, são pessoas que realmente precisam ser vistas com outros olhos. São pessoas que precisam ser vistas como pessoas. Fugir dessas caixinhas que a sociedade monta e que você tem que se enquadrar dentro de alguma caixa. Se você não estiver naquele padrão ali, você é excluído, você é descartado. Só complementando, Rose, é toda uma cadeia, né? Nós partimos da educação, que vai fortalecer a autoestima, que vai garantir, por exemplo, a resistência, né, dessa pessoa que foi educada para se valorizar, né, saber o seu valor, se colocar nesse mercado. E, paralelo a isso, as empresas precisam também ter um ambiente mais flexível, né? Flexibilizar essas jornadas de trabalho, oferecer pequenos intervalos de descanso para esse trabalhador, ter um ambiente mais acolhedor, incentivar relações interpessoais positivas, que a equipe tenha um engajamento. Então, assim, é um trabalho conjunto, não somente a educação, não somente a empresa, mas assim, com leis também que garantam esse direito, não é? Porque não adianta melhorar em um lado, é um tripé. É a escola, são as empresas, é a sociedade. Se um desses lados não anda bem, então não temos como garantir o equilíbrio. Não tem como se sustentar. Então, assim, impacta diretamente a saúde emocional, psicológica, né? Como é que fica a mente dessa pessoa que saiu de casa deixando tantos problemas? E que às vezes vai trabalhar doente. E encontra outros problemas. Porque não pode se dar ao luxo de deixar aquele emprego, mesmo quando não está sendo benéfico para ele. Infelizmente. É complicado. Muito complicado. E agora chegou a sua vez, você ouvinte. Quero agradecer vocês, meninas, maravilhoso esse papo. Mas eu quero abrir agora um espaço para você que está nos assistindo, que está ouvindo o nosso podcast ao vivo. Desde já quero pedir você que deixe o seu like, se inscreve em nosso canal, porque nós teremos mais à frente mais episódios, mais temas tão relevantes como esses e tão importantes para que a gente possa discutir.
Eu vou abrir uma caixa, gente, de perguntas. Vocês podem colocar a pergunta aí. E depois eu vou ler e vou pedir para, se vocês quiserem responder a pergunta de quem está, eu vou ler, né? Já tem uma pergunta aqui no nosso canal. E a pergunta, ela diz o seguinte: quais seriam as sugestões para reduzir essa carga trabalhista das mulheres? Não só no âmbito do trabalho formal, mas também nos trabalhos de cuidados domésticos. Quem pergunta aqui é Élida, e se vocês quiserem responder, podem ficar à vontade, e logo mais nós vamos estar encerrando. Porque o tempo é tão curto, né, meninas? Sim. Élida, obrigada pela pergunta. A gente precisa ter uma consciência, né, dessa questão de gênero. Quando se fala em igualdade, igualdade de oportunidades, igualdade de direitos, e não somente os direitos civis, né? Mas para que a gente consiga entender, por exemplo, que uma família é uma equipe, que todas as pessoas de um lar, elas precisam cooperar com aquelas tarefas domésticas. Precisamos diminuir essa divisão entre homens e mulheres, o que é que o homem deve fazer, o que é que a mulher pode fazer, que isso não é tarefa de homem. Então, assim, é uma consciência global, né? E, para além disso, assim, realmente, como eu falei, que essas leis trabalhistas contemplem as necessidades reais dos trabalhadores. Deixo com Rose. Perfeito. É interessante a gente trabalhar também alguns costumes sociais que a gente carrega durante todo esse tempo, né? Como Cirlei falou, as atividades domésticas são de quem dividem aquele lar. Não é atividade apenas da mulher, ou apenas da mãe, ou apenas da filha. Mas se eu moro num ambiente, se eu compartilho aquele ambiente com meus familiares, eu também tenho que ter minhas tarefas. Então, assim, as tarefas domésticas, assim também como a maternidade, que a gente sempre fala das tarefas da maternidade, mas também existem tarefas da paternidade, tem que ser dividida, né? A criança, não só a mãe deve cuidar da criança, o pai também deve. O filho é dos dois. A casa... Fora a rede de apoio, Fora né? a rede de apoio. A casa é de quem compartilha aquele ambiente. Então, assim, não são as atividades domésticas, não são só das mulheres. São daqueles que comem, que tem que ter com a comida. Para ter uma comida, alguém tem que fazer, alguém tem que lavar a louça. E isso tem que ser compartilhado, né? E como Cirlei também bem citou, a gente deve haver leis trabalhistas e as empresas devem também abraçar essas pessoas LGBTQIA+, de forma que elas se sintam acolhidas e de forma que elas se sintam também merecedoras desses direitos que não chegam até elas, começando pelos direitos sociais e se estende aos direitos trabalhistas. Então, assim, as empresas têm que trabalhar um ambiente não só para os LGBTQIA+, mas um ambiente que dê uma qualidade de trabalho e essa qualidade de trabalho se reflita também na vida pessoal dessas pessoas. Por quê? A gente passa nessa escala 6x1, 8 horas no convívio com colegas de trabalho. Se você for colocar, como a gente começou a pensar no início, né, do podcast, se você for colocar, a gente passa mais tempo no trabalho do que com nossa família. Tem mais uma coisa, por exemplo, como é que esta mulher que tem filhos pequenos, que não tem apoio de marido, que não tem uma rede de apoio familiar, como que essa mulher pode arranjar um trabalho formal se ela não tem creche disponível? O horário das creches não bate, a creche são 4 horas, ela trabalha 8. Mesmo em tempo integral, ela tem que sair de casa muito mais cedo para deixar aquele filho na creche. E ao final de sua jornada de trabalho, ela tem que correr, porque a creche já está fechando. Então, isso é mais um ponto para ser trabalhado, né? Essa questão, assim, dessa rede de apoio. É um incentivo para que as mulheres elas possam se profissionalizar, se capacitar, para que elas possam competir em igualdade com os homens. Porque a gente vê que até os salários das mulheres costumam ser menores, justamente porque ela não pôde se especializar, né? Então é uma coisa mais ampla. Meninas, mais uma vez,
quero agradecer a participação de vocês. Foi uma reflexão maravilhosa. Vocês trouxeram pontos tão claros que até aqui no chat as pessoas estão complementando a fala de vocês. Não tem nem tanto questionamento, é mais questão de complementar. Mas eu agradeço por vocês terem vindo, agradeço Obrigada. a vocês que têm nos acompanhado até aqui, toda a nossa programação. Agradeço por ter ficado até aqui e até o próximo episódio do nosso podcast. Obrigada pelo convite, estamos à disposição para qualquer outras dúvidas, né? Muito proveitoso, mas é uma questão mais que não se discute, não se encerra aqui na nossa discussão, Verdade, né? verdade. Para a gente trabalhar isso no nosso dia a dia, no nosso ambiente de trabalho, com a nossa família, né? Para a gente ser formiguinha, né? Nesse trabalho de conscientizar e de criar mecanismos que garantam esses direitos. Obrigada, agradeço pelo convite e aguardo os próximos. Tchau, tchau, gente. Tchau.